Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Pulso Unite, o podcast oficial do Escritório de Inovação da Faculdade de Medicina da Unesp aqui em Botucatu. Meu nome é Fábio Carvalho, sou cardiologista, professor do Departamento de Clínica Médica aqui da nossa faculdade. Bom, nós estamos numa série de episódios especiais em parceria com a Agência Unesp de Inovação. Nós já tivemos 2 episódios gravados. O primeiro foi com o professor Saulo Guerra, onde nós falamos do trabalho da UIN e as frentes de atuação em prol das ações de empreendedorismo e inovação no ambiente da Unesp. Tivemos o segundo episódio com a gerente de propriedade intelectual, Nayara Gaban, falando exatamente sobre esse assunto. E hoje nós vamos para o terceiro episódio, falando com a gerente de transferência de tecnologia, Rita Costaia, falando exatamente sobre esse assunto, né, que é um assunto tão importante. Depois de termos a propriedade protegida, a nossa inovação, como é feita essa transferência. Então, um assunto muito interessante, sem dúvida nenhuma, todo mundo vai aproveitar bastante. Rita, eu gostaria de agradecer demais a tua presença, é um prazer recebê-la aqui no Pulso Unite e acho que a gente tem bastante assunto para conversar, né? Obrigado. Obrigado, senhor professor, foi excelente o convite. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar mesmo. É muito complexo a área de transferência, mas é muito bom trazer essa complexidade de forma simples aqui no podcast. Muito legal, e exatamente isso, né? A gente tentar simplificar essa linguagem para que o maior número de pessoas tenha acesso e entenda do que a gente está falando, né? Exatamente. Eu mesmo vou te falar que eu entendo muito pouco, viu? Fui estudar lá na cartilha no guia lá da UIN para entender um pouco melhor. Realmente é um assunto que pode assustar um pouquinho a princípio, né, num primeiro contato, mas a gente vai tentar destrinchar aqui um pouquinho. Bom, você é a colaboradora com maior tempo de casa, né, Rita? Como é que foi o seu trabalho aí nos últimos 15 anos? Você tá lá? Tô 14 anos. 14 anos? Bom, a UIN já vai fazer 20, né? Vai fazer 20. Eu tinha até um pouco antes, né, da UIN ser oficializada, agora ela está realmente oficializada há quase 20 anos, né? E eu tô lá mais ou menos 14 anos, né? Como que você vê a evolução do trabalho da UIN nesse período? Então, a UIN passou por várias etapas, né? Não só a UIN, a área também, né? Ela cresceu, ela teve que ser criada. Eu fiz parte dessa criação, né? De formar processos internos, de entender como funciona a transferência. E a transferência é algo que vai mudando conforme o tempo, né? A gente passou por uma evolução de normas, né? Que é a Lei de Inovação, o novo marco legal. E aí trouxe mais segurança jurídica para a gente poder tocar no assunto de transferência, porque a transferência é ainda algo que causa um certo desconforto dentro da universidade, né? Então, há um tempo atrás, a gente não poderia falar tão abertamente sobre transferência, porque muitas pessoas não gostavam desse termo, né? É como se a gente estivesse comercializando as tecnologias, vendendo as tecnologias que são criadas na universidade. E essa não é a ideia, né? A ideia por trás disso é você realmente aproveitar todo o conhecimento que está dentro da universidade, né? A gente tem uma riqueza enorme aí de coisas para poder passar e a gente não passa, né? Então, essa área, ela vem mudando, né? Ela vem melhorando, né? Mas para isso a gente sofreu nesse período, né? Vai aumentando uma evolução de trabalho e a gente também vai aprendendo, né? Então, nesse tempo que a gente estava no começo da agência, não era só o Unesp, mas todos os núcleos se reuniam para discutir. Como que você faz na sua área, né? Então, a gente tinha um grupo lá da USP, Unicamp, que a gente tentava se unir, porque era um pouco uma ilha, né? Você está meio sozinha para resolver o problema, né? Existiam as interfaces da universidade, né? Que também davam um certo trabalho, como jurídico, né? E a gente não conseguia colocar processos, tinha dificuldade nesse trabalho. E aí, com a normatização, a gente realmente conseguir elaborar esse processo de uma forma melhor, né? Então, uma relação com as interfaces, ela melhorou muito neste período, né? A gente conseguiu construir o departamento com mais regras, né? Então, a gente tem uma política de inovação, a gente tem 5 instruções normativas ligado à área de TT, a gente tem um manual de TT, a gente tem um manual de TRL, e a gente vai ter que criar um manual de valoração, que a gente quer no próximo ano, um manual de negociação. É importante que o professor saiba como a gente negocia, né? Para não haver dúvidas sobre a capacidade da agência de estar transferindo a sua tecnologia.
Então, todas são coisas que vêm crescendo e mudando, né? Mas para que isso acontecesse, uma mudança externa teve que acontecer, né? Teve mudanças no comportamento baseado na lei, né? Que a gente foi melhorando, né? Hoje de manhã exatamente comentei que eu estou achando que nós estamos naquela onda favorável, né? Eu acho que agora vai a transferência de tecnologia, porque parece que as pessoas estão abertas a escutar. A gente fez um curso de capacitação pela primeira vez. Eu confesso que sou bem resistente, porque o público também é um pouco resistente em relação a isso. Então eu ficava assim, acho melhor não. Aí a gente fez 1.000 inscritos, né, no curso, no primeiro curso. Então, assim, muita gente pedindo para entrar, a gente meio que nivelou para não usamos o limite da sala, mas um monte de gente queria entender. Então, assim, eu acho que agora é o momento realmente da gente discutir e, a partir daí, começar a melhorar as questões de transferência de tecnologia. Muito interessante. E toda essa regulamentação que você colocou, ela é relativamente, ou ela é bem recente, né? Porque nós estamos falando aí da Resolução 35, as instruções normativas, se não me engano, a partir de 2020, basicamente. Tinha alguma coisa anterior, mas era quase que rudimentar, digamos assim. Agora, as resoluções realmente robustas, que dão todo o amparo para a atuação da UIN, elas são de 2020 para cá, basicamente, não? 2022. Olha. A gente começou a fazer essas portarias, na verdade, Sim. né? São portarias que, na verdade, dentro da política de inovação, ela desmembra para várias ações. Então, cada ação daquela, a gente fez uma portaria, junto com a área jurídica. Então, assim, como funciona o licenciamento exclusivo? Como funciona o acordo de parceria? Como funciona para eu pedir uma dispensa de licitação? Então, para cada trabalho, a gente fez uma portaria. Ainda precisa fazer um monte de portarias, né? Mas a gente já fez o que dá mais complexidade neste processo, a gente já começou a documentar essas portarias, né? Que é importante para a agência ter um modelo de trabalho, né? E é importante também para como você vai atender de forma contínua, né? Não é só a Rita que faz isso, né? Tem outras pessoas que precisam fazer. Então, é ideal que as pessoas façam sempre a mesma coisa, né? Tem a repetibilidade no nosso trabalho. Então, essas portarias vêm a agregar, né? E, para mim, o ideal também é que a gente fez em conjunto com o jurídico, né? Coisa maravilhosa, que há um tempo atrás a gente não tinha uma relação assim tão aberta com a área jurídica, né? A área jurídica, às vezes, não entendia muito o nosso trabalho. Então, a gente tinha dificuldade de aprovar os nossos projetos. E hoje a gente tem uma conexão com a área jurídica muito boa. Tá, muito interessante. É isso que eu achei interessante a sua consideração, dizendo que parece que o assunto está na crista da onda, né? Eu acho que vem caminhando juntamente com as próprias mudanças e as demandas do próprio sistema de pós-graduação. Nós conversamos com a professora Paula, coordenadora do programa de Clínica Médica, do Fisiopatologia em Clínica Médica, e ela estava falando das próprias demandas da CAPES, né? Quer dizer, os alunos de pós-graduação, os pesquisadores e também os alunos de graduação não estão sendo demandados somente a produzir as suas pesquisas para ficar lá nas prateleiras, né? Quer dizer, os papers são importantes, as publicações são importantes, a formação de graduação do aluno lá é importante, com todo o seu conteúdo necessário, ok. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos instigar esses alunos a terem um olhar voltado para a inovação, para o empreendedorismo, e para tudo isso tem regras, né? Nós estávamos falando isso, o professor Saulo comentou no primeiro episódio, quer dizer, todo o olhar empreendedor, criar um ambiente de inovação, cultivar esses ambientes para que essa cultura seja formada. Ok, mas para tudo isso tem regra. Então tem a regra para o empreendedorismo, tem a regra para a propriedade intelectual, tem a regra para a transferência de tecnologia. Então eu acho que realmente é um momento que nós estamos assim de alta demanda, na sua área especificamente, também, né, de transferência de tecnologia, porque a demanda dos pesquisadores também tem mudado, né? Nós não vamos mais produzir somente teses, mas nós vamos produzir pessoas que produzem teses, e essas pessoas têm que construir algo que seja realmente relevante, né?
Eu concordo. Se a gente vê uma curva, na verdade não uma curva, mas a gente vê uma linha do tempo da área de transferência, para a gente hoje poder discutir a transferência, teve que ter mudança dentro da academia, né? Sim. Então, desde 1950 a gente vem sofrendo mudanças, né? Criação do CAPEX, criação da FINEP, criação da FAPESP, né? Depois veio o Instituto INPI, que foi criado em 1970. Então, você vem tendo ações para essa mudança. O Ministério de Ciência e Tecnologia, que era só Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje ele tem a inovação. Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Então, a coisa começou a tomar uma dimensão grande em relação a isso, que nos favorece para falar hoje e dizer, olha, eu acho que agora hoje a gente está entendendo como é que funciona todo esse processo, né? Porque se a gente vai transferir algo, a gente precisa ter, né, algo robusto para oferecer, né? Então, todo esse processo interno, ele passou por uma mudança, né? Ele passou por um aprendizado e a universidade cresceu na postura, né, de fazer coisas mais empreendedoras, de fazer coisas mais ligadas à inovação. Então, a gente precisa realmente agora colocar, exatamente abrir as portas da universidade e disponibilizar todo esse conhecimento, professor. Tá, muito, muito legal, muito interessante, é isso mesmo. Agora, entrando diretamente na sua atribuição, nas suas atribuições aí, como nós podemos definir a transferência de tecnologia ou TT para os íntimos? Professor, é bem simples. Todo mundo tem uma teoria, né? Tem uma definição, né? Tem livros sobre isso, tem pessoas que falam muito bem sobre essa questão de transferência. Eu tenho minha teoria prática, né? É daquela pessoa que está no chão da situação, né? Operando ali na frente. Para mim, é todo conhecimento que os professores ou alunos, inventores, todo conhecimento científico gerado dentro da universidade, que tem uma aplicação, que precisa ser uma pesquisa aplicativa, né? Que possa ser transferido para uma empresa que saiba transformar, porque a empresa também tem um papel dela, senão a gente não tem resultado, que saiba transformar isso em produto, processo e serviço, né? Então, cada um tem o seu papel. A universidade vai até uma parte de realização da pesquisa. A empresa precisa desenvolver essa pesquisa internamente. Ela precisa trazer isso para dentro do formato dela e aquele conhecimento que ela tem produtivo, só ela tem. Né? A universidade nunca vai ter isso. Então, é exatamente, a empresa precisa também ter o papel dela. Porque senão, professor, a gente vai ter um indicador que é um problema hoje, a interpretação dos indicadores de transferência de tecnologia, é a gente achar que fazer contratos de licenciamento é um indicador de que a gente está licenciando. Né? Na verdade, para que a gente está inovando, na verdade. Licenciando a gente está. Mas será que realmente a gente está inovando? Quantos desses contratos viraram produto? Afetaram, chegaram lá na ponta na sociedade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a ter esse olhar um pouco mais ríspido em relação a isso, ou um pouco mais exigente em relação a isso, né? Então, antes a gente avaliava como é que era a nossa relação de desenvolvimento. Hoje a gente já analisa como é o nosso licenciamento. Mas está na hora da gente começar a analisar o que realmente virou inovação. Porque a inovação é só quando chega na ponta. Né? Por mais que a gente queira falar, olha, patente que significa que eu sou inovador, fazer licenciamento significa que eu sou inovador, mas realmente a inovação é quando ela vira um produto. Não tem como a gente fugir disso, produto ou processo ou um serviço. Né? Não tem como a gente fugir dessa situação. Então, a gente precisa ser um pouco exigente de começar a olhar para esse resultado final mesmo. Na minha opinião, né? Não, sim, eu acho que é totalmente pertinente, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente precisa definir, ter as regulamentações, a gente também precisa ter as métricas para avaliar os resultados, né? Precisamos realmente computar isso de maneira fiel, né? De maneira fidedigna, né? E Rita, quem que pode transferir tecnologia? Quem faz a transferência de tecnologia? A agência tem a delegação de poder, né? Então, acho que é importante dar só um passinho atrás. A Lei de Inovação de 2004, ela obrigou obrigatoriamente que todas as ICTs, e a Unesp é uma universidade, ela é classificada como uma ICT é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, todas as ICTs públicas têm por obrigatoriedade de lei ter um núcleo de inovação. Né? Então, todas as universidades teriam que ter um núcleo de inovação. Esse núcleo de inovação tem que fazer, no mínimo, duas coisas. Fazer a gestão da propriedade intelectual e transferir a tecnologia. Né? Essa lei,
de 2004, ela trouxe essa obrigatoriedade deste processo, né? De que a gente tivesse um núcleo de inovação, que esse núcleo olhasse para a transferência de tecnologia e olhasse para a propriedade intelectual. Só que quando a gente instituiu o núcleo em 2004, várias universidades fizeram essa formação, acho que a Unicamp até um pouco antes, a Unicamp acho que foi em 2003, ela já fez o núcleo dela, a USP em 2005 oficializou, e a gente em 2007 oficializou o nosso núcleo. Já existiam pessoas trabalhando de forma informal, mas aí a lei trouxe essa formalidade, então ficou obrigatório esse tipo de ação. E quando a gente olha hoje, todas as ICTs, vamos falar de universidades, né? Todas as universidades, principalmente as federais, elas estão no nível do núcleo um pouco mais amadurecido, mas foi necessário um investimento para esse amadurecimento do núcleo, né? Então se trabalhou-se muito no conceito, como que eu crio um núcleo? Como que eu faço? A lei pediu para criar um núcleo, e aí? Como que eu faço, né? O que vai ser esse núcleo? Uma pessoa? Como é que funciona? Então, houve vários investimentos do governo, né, de fomentos do governo nesse período de 2004 até meados de 2012, de investimento na propriedade intelectual, né, em fazer com que as pessoas que estavam no núcleo entendessem como é que faz a proteção da propriedade intelectual e como que formava esse núcleo, né? Como que ele funcionava, né? E aí foi necessário algumas mudanças dentro da universidade que foi se ajustando. Porém, a gente não fazia muita transferência de tecnologia. Então, a gente apanhava um pouco nesse processo. E não havia um fomento específico para a transferência. Veja, para a API existe uma lei, existe um instituto que direciona. Para a transferência, não tem uma lei. Como que eu faço transferência? Faço baseado em quê? A gente parava na propriedade intelectual e ficava ali. Quer dizer, a patente ia para a prateleira. E aí a gente achava que já acabou ali, entendeu? Então o professor se sentia realizado de ter uma proteção, de ter uma patente, né? E na verdade não estava nem no começo do processo, né? Então precisa o passo seguinte, que é a transferência. E a própria lei, ela não trazia de 2004, não trazia tantas informações quanto a gente precisava. Então a gente ficava meio contra o sistema, né? Estou transferido, mas será que isso aqui é legal? Será que isso está legalizado? Né? Mas o marco legal já trouxe isso, né? O marco legal, todos esses apontamentos de desconforto jurídico, o marco legal trouxe. Então ele trouxe um conforto mais para a área de TT, né? Então ele foi um pouco mais amplo e trouxe um pouco mais de conforto para a área de TT, conforto jurídico, né? No qual a gente tem uma flexibilidade de trabalho que antes a gente não tinha. Né? Então, quem pode transferir? Qualquer pesquisador. Quem é responsável por isso? A agência. Todos os núcleos de inovação, tudo que envolve inovação é com o núcleo de inovação, em qualquer lugar. Né? Então, vai aqui, vai na Federal de Minas Gerais, vai na UFSCar, vai na USP, vai na Unicamp, tem seu núcleo de inovação. Então, o núcleo tem que responder pela gestão do conhecimento que está sendo gerado lá e pela transferência de tecnologia. Né? Então, quem pode transferir? Qualquer patente que esteja disponível, você pode transferir aquilo que é protegido ou aquilo que não é protegido também. Né? A gente tem a possibilidade de transferir know-how. Né? Hoje a gente já tem essa possibilidade, então tem coisas que não são passíveis, que não estão dentro do checklist do INPI. Então, não atende os pré-requisitos do INPI. Por isso, eu não posso transferir? Não, eu posso transferir. Eu transfiro como know-how, como segredo industrial, e eu consigo fazer essa transferência de processo. E, às vezes, vale a pena seguir por esse processo do que proteger. Né? Então, quem vai tomar essa decisão? A hora que a gente está conversando com a empresa. Né? A empresa tem que estar com a gente falando sobre isso, porque mexe na estratégia dela de negócio. Né? De repente, é uma fórmula no qual ela não quer abrir. Né? Então, não, melhor não proteger, porque senão eu vou ter acesso daqui a pouco à minha formulação. Como que eu vou... Tudo bem, não pode usar, mas como que eu vou garantir isso? Né? Eu vou ter que ficar correndo, judicializando todo mundo que usa a minha formulação? Né? Não quero isso. Então, vamos para um segredo industrial. Né? Vamos controlar isso só internamente. Né? Então, existe hoje várias ferramentas para que a gente possa transferir. Então, qualquer empresa que tenha interesse em... Não só interesse, né? Tem que ter a capacidade, que hoje a gente cobra essa capacidade da empresa. Né? Você quer fazer? Como você vai fazer? Né? Você vai colocar dentro da sua fábrica? Quais são os passos para isso? Né? Porque a gente não quer transferir para sair da gaveta da Win e ir para a gaveta da empresa. Né? Claro. Não é isso que a gente quer que vai para o mercado. Isso. Então, tem que ter uma cobrança dessas ações também. Tá. Então, a área de TT, pelo que você está explicando, eu estou entendendo, ela vai fazer essa ligação entre a propriedade intelectual e a empresa. Exatamente. Né? Como que ela faz essa ligação? Quer dizer, quais são os processos em que ela pega aquele produto, aquele serviço, aquele processo e
disponibiliza para a empresa? A gente tem que fazer prospecção, né? Prospecção, primeiro, é entender a tecnologia, né? Então, a gente faz um estudo e a gente faz um perfil tecnológico. O que isso é? Um resumo da tecnologia, sem falar das partes confidenciais do processo. Eu não vou abrir a tecnologia, mas eu vou falar quais são os benefícios que ela traz, qual o problema ela resolve, né? Porque, às vezes, a pessoa do outro lado, que é a pessoa da empresa, ela não é uma pessoa técnica, ela é uma pessoa de negócios. Aí não adianta eu ir lá tecnicamente querer inserir algumas informações para ele, porque ele vai, na verdade, repelir. Ai, não entendo isso, logo eu nem vou trazer para dentro, né? Então, a ideia é que ele aproveite essa informação. E também existe a velocidade e o tempo da empresa. Então, tem que ser uma coisa muito resumida. Então, a gente prepara um perfil tecnológico, né? O nosso site está sendo alterado, mas a ideia é que fique no site. Hoje já tem alguns perfis lá, então se entrar lá vai ver o perfil. Depois do perfil, a gente analisa a maturidade dessa tecnologia, precisa entender em que nível ela está, né? Porque a gente precisa falar para a empresa, né? Dependendo do nível, ele pode alterar o modelo de negócio que a gente vai fazer, né? Talvez não dê para licenciar, talvez a gente tenha que acelerar essa tecnologia, ou quem vai licenciar precisa entender quais são as próximas etapas que ele vai ter que investir, né? Vai ter um investimento, né? Então, a gente precisa realmente colocar esses pontos. Então, a gente faz o TRL, que é o estudo da maturidade da tecnologia, faz o perfil tecnológico. Com essas informações, a gente começa a participar de feiras específicas, né? E nas feiras apresentar, participar de eventos, né? Fazer reuniões com empresas, né? E trazer essas informações para a empresa. A gente é muito abordado, né, assim, abordado no sentido de receber briefs de empresa, né? Eu tenho essa dor, eu não sei como faz tal coisa. Então, hoje, o que acontece? Por ser uma coisa mais flexível de trabalho, se busca um pouco mais a parceria, o co-desenvolvimento. Então, a empresa vem com uma dor e ela fala, vamos fazer junto isso? E aí surge a patente, é minha e sua. Né? Então, isso acaba funcionando um pouco melhor no processo, né? Então, vamos desenvolver junto, que eu já falo quais são os meus problemas, eu abro para você qual é a minha estratégia, onde eu quero chegar, e vocês trazem a sua pesquisa. Então, o desenvolvimento acaba saindo de um nível de maturidade, que na maioria das nossas pesquisas, eles estão em torno de 3 e 4, né? E aí você chega num nível de maturidade um pouco mais elevado em relação a isso, quando você traz uma empresa investindo, testando, validando já numa fase industrial, essa tecnologia, né? Então, existem essas maneiras que você pode utilizar de ferramentas para você poder licenciar, né? Então, e existem tipos diferentes de transferência? Quais são? Existem vários, professor. Existem vários. Os mais usados, né? O co-desenvolvimento pode ser dito como um, né? Porque depois dessa fase provavelmente gera uma tecnologia, se não gera um know-how, e depois a empresa vai querer utilizar isso internamente se ele funcionou durante essa fase de desenvolvimento. Tá. Então, além disso, a empresa consegue fomentar dentro da universidade, pagar bolsa para os alunos trabalharem. Então, você consegue também movimentar a questão interna da universidade, né? Então, a gente começa a colocar pessoas trabalhando para aquela empresa, mas recebendo, né, através de recursos privados, né, melhorias de laboratório, né, através desses recursos privados. Então, a gente tem muito acordo de desenvolvimento. Além do acordo de desenvolvimento, a gente tem um licenciamento, que é a forma parecida com um aluguel, vamos dizer assim. Eu te dou o direito de explorar e usar essa tecnologia por um período estabelecido no contrato. Acabou esse período, você me devolve a tecnologia. Então, a gente pode fazer esse tipo de licenciamento no formato exclusivo e não exclusivo, né? Não exclusivo, eu posso fazer para várias empresas ao mesmo tempo. Então, eu licencio para a empresa X, para a empresa M, para a empresa P, posso fazer para várias empresas. O licenciamento exclusivo, eu posso fazer para uma só. Mas como a gente é uma universidade pública, eu tenho que trazer transparência. Eu não posso escolher a empresa de forma exclusiva. Aí eu tenho que fazer um edital. Em cima desse edital, as empresas que se apresentarem seguindo os pré-requisitos do edital, ela vai poder ganhar, aquela que tiver a melhor proposta e atender os pré-requisitos do edital, vai poder licenciar essa tecnologia de forma exclusiva. Além desses modelos, eu tenho o know-how, que é o licenciamento de algo que não é protegido, né? Que daí eu posso, na verdade, transferir o know-how em forma de treinamento, em forma de book, né? Posso fazer um livro de treinamento, um manual de treinamento, posso fazer uma assessoria através do know-how, né? E eu tenho a cessão de direitos. A cessão de direitos é quando eu vendo a tecnologia.
né? A empresa vai e compra, porque algumas empresas, principalmente as multinacionais, elas não trabalham com patente que não é delas. Elas têm uma política interna, não, PI só trabalho se for a minha. Então, isso no marco legal favoreceu para a gente, porque a gente antes não podia fazer a venda da tecnologia, né, a cessão da tecnologia, e hoje a gente pode. Então, se a sua política você não pode trabalhar com uma tecnologia que não é sua, então compre a nossa tecnologia, né? Então você sai da Unesp e passa a ser da empresa através da cessão de direitos, né? Esses são os modelos mais praticados, né? E que hoje a gente até um toolkit disso, né? Há um tempo atrás a gente batia a cabeça de como fazer, né? Isso não existia, mas hoje a gente já tem um toolkit com todas essas ferramentas prontas. É óbvio que elas são padrões, né? Para cada projeto é um projeto diferenciado, mas você consegue já dar uma direção para esse trabalho. Você tem as regras gerais ali, pelo menos um esboço, né? E também tem a transferência onerosa e não onerosa, né? Qual que é a diferença entre elas? Então, isso é onerosa no sentido financeiro, né? Vamos falar no sentido financeiro. Você pode transferir, tem essa flexibilidade de você transferir sem ter que receber financeiramente, então você pode fazer trocas, né? Então, eu vou passar a tecnologia para você e você vai me devolver em material, você vai pagar cursos, você vai me dar computador. Aquilo que foi interessante para a universidade, a gente pode negociar. Então, isso é um pouco aberto e flexível, né? Então, eu não tenho um recurso financeiro a ser recebido, né? Então, o não oneroso não significa que eu não vou receber nada, né? Eu vou ter algum ganho, mas ele pode ser um ganho direto, né? Mas que favoreça, que traga vantagens para a universidade. Às vezes, a questão financeira, ela não é tão importante como uma empresa grande que me pode fornecer material. Né? Então, um exemplo, eu me relaciono com uma Huawei, né? E aí, em troca da minha relação, em vez da Huawei pagar para o meu negócio, eu quero computadores, né? Eu quero usar softwares, né? Eu quero usar tal informação. Então, a empresa, ok, eu vou bancar isso, vou mandar tantos produtos para você. Então, há uma troca. Então, esse não oneroso não significa que a gente não vai ter nenhum ganho, né? Significa que a gente vai ter, mas talvez não seja financeiro. Então ele pode ser esse ganho ele pode ser tanto na fase de codesenvolvimento ou pode ser também no final do processo, lá na transferência. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. E no final, no licenciamento, é importante que tenha esse ganho. Porque às vezes o professor está nessa linha de pesquisa, mas a intenção dele é só mexer no laboratório dele. Né? Ele quer dar uma condição melhor para o laboratório, ele não tem uma estrutura boa. Então, quando ele licencia a tecnologia dele, às vezes para ele é melhor, olha, em vez de eu receber em dinheiro, eu prefiro que você faça doações dos materiais para mim. Então, eu quero equipamento, né? Eu quero reagente. Então, há uma negociação sobre isso. Então, o ganho não oneroso significa que ele não é financeiro, não oneroso na questão financeira, mas a gente vai ter um ganho. O ganho oneroso é financeiro, né? Então, existe uma forma de negociar que a gente usa, mas todas as universidades usam, que é a cobrança de royalties, né? Sobre aquilo que você comercializa. Aí o que você negocia é o percentual de royalties, né? E se ele recebe o desconto bruto ou líquido, né? Do seu produto, né? Então, a gente precisa negociar tudo isso, né? Vai ser o líquido ou vai ser o bruto? Porque tem uma diferença muito grande em relação a isso. E esse percentual de royalties, a ideia é que ele dê o payback do que você gastou na pesquisa. No mínimo isso. Então, você faz uma estimativa, né, de quanto essa pesquisa vai ser comercializada, e geralmente todo o desenvolvimento ele tem uma curva de crescimento, né, depois ele estabiliza e ele começa a cair, que aí você tem que entrar com um novo desenvolvimento. Então você tem que fazer um payback, a hora que ele começa a cair, você já tem que ter recebido aquilo que você gastou. Né? Então, o percentual de royalties está muito baseado nesse estudo do que você vai fazer. Né? E antes de comercializar, a gente também, antes de colocar os royalties também, a gente cobra um upfront. O que é esse upfront? Né? É como se fosse uma taxa de acesso. Né? Então, todas as tecnologias pagam uma taxa de acesso para que a empresa possa acessar essa tecnologia. Essa taxa ela tem que cobrir as despesas com patente. Né? Porque eu tenho que trazer de volta aquele dinheiro que eu gastei com patente, né? Então, vamos dizer que eu gastei R$3.000 para fazer a proteção da patente. Então, a empresa vai lá e vai pagar os R$3.000. Então, esses R$3.000 volta para a gente poder fazer mais patentes, né? Volta para a gente fazer mais proteção. Então, esse ciclo tem que funcionar para que a gente consiga ter verba para fazer mais proteção, né? Então,
existe essa questão de pagamento, e aí a lei de inovação permite que a gente pague os inventores de 5% a 33%. Né, é permitido. A Unesp escolheu o percentual máximo. Então, ela paga sempre os professores 33%. Então, daquilo que a gente ganha, 33% é para os inventores. Né? O que sobrou, 50% vai para a unidade onde o professor atuou. E aí a unidade tem a obrigatoriedade de usar essa verba no departamento que fez a proteção, né, para estimular o professor, e outra parte vai para a UIM para fazer mais proteções. Né? A verba do professor é de livre acesso, ele não precisa usar nas coisas da universidade. É uma verba dele, de reconhecimento dele. Né? Então, existe essa parte de ganhos econômicos, né, e financeiros, na verdade, para que o professor se estimule também a participar, né? Tá. E, então, você estava comentando, e eu estou pensando aqui que existem muitas variáveis, então, na composição desses royalties, que você tem que levar muita coisa em consideração, né? Inclusive, estou até pensando, por exemplo, se você teve um fomento de uma instituição pública, por exemplo, você teve uma bolsa da FAPESP, isso tudo também entra na composição? Entra. Principalmente a FAPESP, porque eu tenho que pagar a FAPESP, né? Não posso esquecer isso. A gente tem uma relação universidade com a FAPESP, considerada que a gente é um núcleo de inovação credenciado dentro da FAPESP. Então, a FAPESP, ela abre mão da propriedade intelectual. Então, qualquer ajuda de custo da FAPESP nas pesquisas, ela fala, não quero a proteção, mas se essa pesquisa for licenciada, eu também quero uma parte. Né? Então, toda a entrada que vem de licenciamento, se a pesquisa, se a patente foi gerada com ajuda de custo da FAPESP, na pesquisa, né, teve o fomento da FAPESP, eu tenho que retornar esse dinheiro para a FAPESP, para ela também entender que aquela pesquisa que ela investiu teve um retorno sobre este valor. Então, há um pagamento para a FAPESP sobre isso. Né? Ela tem direito à porcentagem dos royalties? Então? Tem direito sobre a porcentagem dos royalties. E qual terço, que é o terço da FAPESP? Máximo 33%. Mas seria o que seria desse, porque, então, um terço é do pesquisador, um terço do departamento, um terço da UIM e da FAPESP. Então, primeiro a gente paga a FAPESP, quando tem a FAPESP, depois um terço do professor, e o que sobrar, a gente distribui entre a unidade, por isso que eu falo 50% do que sobrar. Né? Do que sobrar, uma parte vai para a unidade, uma parte vai para a UIM. Primeiro vai para a FAPESP. Primeiro FAPESP, porque anualmente a gente manda um relatório para a FAPESP sobre isso, né, dizendo que houve esse licenciamento, envia cópia do contrato de licenciamento, da patente, a patente leva, na verdade o histórico leva o número do processo da FAPESP, que foi feito a pesquisa, né, e aí a gente faz o pagamento para a FAPESP, né. Ela recebe ali os royalties da contribuição dela como pesquisa, né. Tá. Mas as outras agências funcionam meio parecido? Tipo o CNPq ou não? Não, o CNPq tem uma política que ele abre mão. Então, o CNPq não cobra nada da gente, nem a API, nem os royalties. Né? Então, ele não faz nenhuma cobrança, né? Nem questão desse fomento. A FAPESP faz. A FAPESP faz esse relatório. Bem interessante, né? No primeiro episódio, o professor Saulo comentou de alguns cases, né? Alguns cases de sucesso, de transferência, e ele falou dos cultivares, né? De batata doce e tal. Como foi feita essa transferência? Como que se deu esse processo? A cultivar, ela é até um caso especial, assim. Porque... Eu percebi que todo mundo que se refere fala com muito carinho, assim, é o meu bebê. Ela é mesmo, a gente com carinho pelas cultivares. Primeiro porque foi as primeiras cultivares, né? Então, acho que tudo que aquilo que foi inicial já traz um certo carinho, né? Mas ela também, ela foi primeira em muitas coisas, como a inovação social. Né? A inovação social é algo que ninguém ganha financeiramente, mas todos ganham socialmente. Né? Só que a gente precisa encontrar uma empresa que faça o trabalho social, né, de fazer esse produto virar social junto com a gente, né? E não pode ter nenhum recurso de ganho comercial, eu não posso comercializar essa tecnologia, mas eu posso fazer com que essa tecnologia chegue à sociedade de uma forma que traga benefício social. Então, os licenciamentos da batata, afinal, eu vou até comentar que a gente assinou um hoje, né, com a empresa Peran, então futuramente vocês vão ver um trabalho muito bacana, é uma empresa grande, né, que está fazendo com comunidades de subsistência
subsistência, né? Para atender essas comunidades, né? Então, essas mudas de batatas vão ser distribuídas para essas comunidades para que eles possam fazer alimentos, né? E trazer a questão de subsistência dentro dessas comunidades. E o primeiro licenciamento que a gente fez foi para a Fraternidade, que é um centro de crianças, né? É como se fosse uma creche, né? E eles plantam, e ao mesmo tempo do que eles plantam, as crianças plantam, né? Então eles aprendem como é que planta a parte agro lá, e eles usam isso na alimentação. Então as batatas estão na refeição da creche, né? E aquilo que sobra, eles levam para casa, porque também as famílias têm carência da alimentação, né? Então, além das crianças estarem bem alimentadas, eles trazem para compor a comida familiar, né? O alimento básico, né? Da família, porque a batata tem essa riqueza, né? De contribuir dessa forma. Então, aí eles também levam para casa. E a Aperam vai fazer esse trabalho com um número maior de pessoas, né? Então, a ganho aqui não é financeiro, mas é um social indireto, né? Porque imagina quantas pessoas estão sendo bem alimentadas e nutridas com essa batata. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter carinho mesmo. E é uma transferência, assim, o processo de transferência é um processo complexo. É um licenciamento, né? Ele é um licenciamento comum, como qualquer outro licenciamento que a gente faz. A gente não deixou de fazer o documento jurídico. Só que ele não tem recurso financeiro, ele tem outras obrigações. Quais são as obrigações? Gerar relatórios sobre essa questão de plantio, por exemplo, das creches, né? Gerar os relatórios do que ele está plantando, né? Gerar os relatórios das alimentações, das áreas, né, como que isso está funcionando, né, ele tem que nos manter atualizados sobre isso, né, então às vezes a gente faz visitas no local para ver se realmente isso está acontecendo, né, e eles vão nos mantendo atualizados, olha, eu plantei, aconteceu isso, né, isso deu certo, isso não deu certo, as primeiras batatas que nasceram, eles tiraram foto lá das batatas, né, depois teve o vídeo lá, não sei se o senhor pôde ver, das crianças comendo no refeitório, então assim, tudo eles vão mais ou menos monitorando a gente do que está acontecendo, né, a Aperam já é uma empresa maior, né? Uma empresa um pouco maior. Então, a ideia deles é fazer um processo bem bacana, né? Assim, em relação à questão de sustentabilidade, né? E em relação ao processo social, né? Eles vão fazer um marketing bacana em relação a isso, e eu acho que é importante fazer, porque a gente motiva, né, outras instituições a fazer o mesmo, né? Então, assim, nem tudo a gente tem um ganho financeiro. Né, mas socialmente eu acho que a gente faz a contribuição da nossa parte como universidade pública. O impacto também é tão grande quanto, né? Assim, é muito interessante. Bom, recentemente com toda essa crise do metanol aí também, o nome da Unesp apareceu pra caramba na grande mídia, né? Foi muito divulgado. Olha, a Unesp tem umas patentes relacionadas a isso. Acho que nas reportagens dos grandes veículos não estava muito claro o que era isso, mas o nome da Unesp apareceu ali. Como foi esse processo, Rita? Como foi essa transferência de tecnologia dessas patentes para os produtos chegarem no mercado? Então, essas patentes, uma é de 2020 e uma de 2022. Ah, são duas? São duas tecnologias, né? Tá. Elas têm um método, cada uma tem um método diferente, né, de se trabalhar. E a gente só tem um método, né? A gente não tem o kit pronto, né? A gente tem um método. E elas foram criadas, na ideia, na época, porque a gente tem muita fraude no combustível, né? Então, as montadoras recebiam muita reclamação, né, que estava tendo problema em relação ao combustível. Então, foi criada uma metodologia para controlar a questão do combustível, né? Mas houve uma negociação das montadoras com quem fornecia as peças, né? Uma negociação de assumir os danos dali, e a coisa meio que abaixou e ninguém controlou esse processo. Então, aquilo que era para ser averiguado ou ser testado, ficou um pouco amenizado neste processo, né? E no meio desse desenvolvimento, a pesquisadora, a aluna que estava trabalhando com dois professores na época, ela começou a desenvolver algo para a questão de destilados. Né, ela começou a trabalhar nessa linha de bebidas, né? Então, o método ele pode ser aplicado tanto para o combustível de abastecimento, né? Como também pode ser usado para a questão de destilados. É basicamente o mesmo método? Ele só que muda os reagentes, né? Muda os reagentes, o resultado muda a cor, né? Então, as ações são diferentes. E esse método, quando a gente teve esse boom, infelizmente, né? Dessa fraude do metanol, não só a Unesp, mas outras universidades que também estudaram
estudavam maneiras de analisar isso foram chamadas, né? E eu até comentei hoje de manhã que isso foi uma coisa boa, né? A gente vê que o governo recorreu à universidade. Sim. Né? Então, teve algo da Federal de Pernambuco, né? Também. A Federal de Pernambuco também estava, tinha mais 2 instituições que eu não me lembro que estavam presentes. A gente fez uma reunião com o Procon, né, e com as associações de bebidas, né, para entender como que a gente poderia contribuir. E a posição que é o interessante, porque a gente tem que levar alguns lessons learned, né, dessas relações. Sim. Né? Primeiro foi como a gente resolveu agir. Né? Então, como a universidade resolveu agir? Então, criou-se um comitê de crise no estado de São Paulo, porque os casos eram só do estado de São Paulo. Só que a gente não recebeu nenhum direcionamento desse comitê de crise. Porém, a gente estava sendo abordado por várias pessoas. Né? E a urgência da situação. A gente tinha de tudo, né? Ainda tem. Né? Eu estou atendendo pessoas interessadas na questão do kit. Né? Por quê? A gente teve pessoas distribuidoras de bebida, porque estava afetando a venda. A gente tinha pessoas que estavam com festas marcadas, né? Pessoas de eventos que compram bebida e não queria trazer nenhum prejuízo. Pessoas que estavam casando também, que tinham as bebidas, não sabia se servia ou não servia. Enfim, a gente começou a atender um público imenso, né, em relação a isso. Mas a gente não tinha o kit, a gente tem um método. Né? E esse método precisa ser transformado neste kit. Né? Então, todas essas ações, qual o maior aprendizado para mim? Primeiro, da velocidade. Porque a gente uniu pessoas que para fazer esses documentos, porque assim, a gente não podia quebrar a regra, porque a gente não tinha um decreto como se fosse do Covid, né? Então vamos fazer isso desse formato. Não. Existia um comitê de crise, mas a gente não tinha um direcionamento. Então, qual seria a nossa opção? Vamos nós aqui nos reunirmos com cada pessoa de cada área e a gente precisa, quando chegar uma empresa para fazer o kit, ter uma velocidade desse trabalho. Tá. Então, a gente conseguiu fazer acordos de confidencialidade em 24 horas. Né? Então, o jurídico estava com a gente, a pró-reitoria assinava automaticamente, né? Tudo online. Então, a gente conseguiu ter uma velocidade de resposta grande em relação a isso. Então, esse ponto é importante. O outro ponto importante o governo procurou as instituições. Então, assim, a ciência está dentro da situação. Né? A segurança de trazer propostas dentro do governo para se trabalhar foi muito bem aceita. Né? Então, como o Procon quer fiscalizar, está chamando a gente para discutir uma política pública. Né? Como que eu posso fazer isso junto com vocês? Né? Então, eu acho que isso é um ganho enorme, da gente ver o quanto a gente pode contribuir para esse processo. E nesse meio do caminho, a gente está com algumas empresas testando, porque a gente precisa validar o processo produtivo, né? Como é que eu vou produzir, qual é o tipo de frasco, eu tenho que fazer teste de estabilidades, né? Nesse processo. Então, a gente está nessa fase com essas empresas, né? Para que a gente possa ter esse kit o mais rápido possível, né? Apesar da situação seja avaliada de uma forma já controlada, a gente existe uma insegurança do consumo. Sim, né? Sem dúvida. Então, realmente teve uma queda no consumo de bebida, né? E a gente quer regularizar isso, a gente quer trazer essa segurança. Então, a gente quer que brevemente esse kit aí esteja no mercado, daí eu venho aqui contar a novidade. E a fiscalização de todo esse processo de produção já dentro da empresa, essa responsabilidade também é da UIN? Não. Né? A partir do momento que a gente licencia, a gente não tem nem essa capacidade, professor. Não. Tá. A empresa tem essa capacidade. A empresa tem que fazer esse processo. O que a gente entende é da ciência. Mas a UIN ela vai ver se a empresa tem a competência para isso. Para produzir de acordo com o registro da patente. Sim, exatamente, que nem a gente no exemplo do metanol. A gente atendeu várias empresas, mas não dá. Desculpa, você é um laboratório, você não consegue produzir. Entendi. Né? Eu sou um laboratório clínico, sou uma farmácia de manipulação. Entendi. Eu não consigo produzir, né? E aí eu vou investir, você vai investir, não dá tempo. A gente precisa de uma empresa que já tenha condição química, né, para fazer isso. Os reagentes têm de responsabilidade de uma empresa química. Então a gente precisa de alguém que realmente conheça, né? Não dá para a gente trabalhar numa farmácia de manipulação. Então a gente recebeu várias empresas, a gente está peneirando essas empresas. Exatamente por isso. Tem que ter uma capacidade produtiva para se fazer isso, além da capacidade técnica. Né? Tá. E ao final você vai selecionar uma empresa ou mais empresas? Quer dizer, vai ser um licenciamento exclusivo ou não? Você vai ter mais, dada a urgência e a repercussão, né, o impacto sobre a saúde pública,
para disponibilizar isso o mais rápido possível, em maior quantidade possível para a população. A gente fez não exclusivo. Não exclusivo. Não exclusivo. Então, todos estão com o mesmo valor, tudo igual para todo mundo, então não tem diferença de ninguém. Quem tiver a melhor velocidade na produção vai sair na frente com esse processo. Ah, sim. Aí vai da capacidade de produção de cada empresa, logística de distribuição, custo de produção, enfim, aí já é de responsabilidade de cada empresa, as que obedeceram os critérios que haviam sido estabelecidos previamente no edital. Né? Exatamente. E aí, no meio desse caminho, também a gente atendeu a Bosch, né? E voltou a questão das fraudes nos combustíveis, né? Aí a Bosch também procura, falou, poxa, eu estou um tempão, né? A gente tem um comitê lá, um grupo que discute isso, e eu quero muito, né, fazer essa questão, porque eu sou aquele fornecedor da montadora que arco com aquela parte do que traz o dano, né? Porque a montadora não quer ter prejuízo, né? Então ela faz uma negociação com quem a peça que é estragada, né? Com essa questão da contaminação. E aí, quem paga essa conta é a Bosch. A Bosch falou, eu quero, né, controlar isso, né? Eu sou a pessoa mais interessada. Eu não sou aquela que vai produzir o kit, mas eu sou aquela que gera demanda, né? Então, eu também quero fazer parte disso, né? Então, a gente está conseguindo unir ações de necessidades diferentes, mas com tecnologias similares, né? Ah, interessante. Eu acho que a Bosch chegou e falou, bom, vamos aproveitar que vocês estão falando do destilado. Vocês lembram? Exatamente. Vamos retomar aquele assunto ali. Não, eu até comentei com o professor, né, que a Bosch é uma empresa grande, né, com um pouco mais de recurso, com certeza. Eles pagam, né, para um instituto fazer uma análise, né, o Instituto SGS, né. Então eles compram uma análise, né. E aí eles compram uma análise da contaminação, né, do combustível, né? Mas dentro dessa análise também tem a contaminação dos destilados, né? Então aí a gente ficou vendo que não era só o gin, a vodka e a cachaça, né? A gente viu contaminação na cerveja, a gente viu contaminação no vinho, né? Então a gente viu um outro cenário que talvez aí a gente também tenha que agir em relação a isso. Nossa, bom, agora fiquei preocupado. Eu não sou muito do time do destilado, mas o time do vinho... É bom, né? Então vou ter que pegar um kit quando ele sair no mercado. Bom, você comentou um pouco, falou sobre a TLR, né? A maturidade dessas pesquisas e tal. O que é a TLR? A TLR na verdade, uma régua, né, desenhada pela NASA, né, para lançar a questão aeroespacial. Né? E ela vem sendo transformada, essa régua, para a parte produtiva. Né? Então, criou-se mais ou menos uma ferramenta interna, que era esse TRL, para você poder fazer lançamentos, né, com essa parte. Né? E essa régua vem se transformando, né, de uma forma de você entender a maturidade de um desenvolvimento, né, de um lançamento. Né? Então, por exemplo, uma pesquisa, ela vai lá desde a fase de conceito, depois ela passa por uma validação de laboratório, depois ela passa uma validação industrial, aí ela chega na produção piloto primeiro, para depois ela chegar na produção de produtividade contínua, né, desse processo. Então, cada etapa é um nível, e ela vai de 1 a 9, né, esse TRL. E aí, cada nível, ele traz uma maturidade maior. Né? E a gente usa hoje até para fazer árvore de decisão na hora da negociação. Porque se o TRL é muito baixo, às vezes não compensa licenciar, porque a empresa vai ter que investir muito. Então, às vezes, compensa fazer um acordo de parceria com a empresa e acelerar este processo. Né? Então, se a gente ler algumas literaturas de licenciamento e TRL, a gente vai ver que alguns autores orientam não licenciar com TRL abaixo de 5. Né, porque traz muito risco para o processo. Né? Então, a gente precisa entender se a empresa vai arcar com isso, porque tem um custo muito grande, e aí a gente entra naquela famosa, né, Vale da Morte, conhecido como Vale da Morte, que é do TRL 3 ao TRI 6. Né, 4 a 6 praticamente, né? Que é aquele TRL que nem a universidade consegue fazer e nem a empresa tem verba para investir porque é muito risco. Né? Então, para não ficar nesse nível, às vezes melhora, vamos fazer um desenvolvimento antes, juntos, e aí a gente testa isso no desenvolvimento, se isso der certo, a gente compartilha o resultado e aí a gente segue para uma fase mais avançada. Mas ele é isso, em resumo, ele é uma ferramenta hoje usada por todos para avaliar a maturidade. Para qualquer situação. Para qualquer situação. Produto, processo, para qualquer...
Interessante, muito interessante. Então, depois do contrato firmado, já fizemos a seleção, o formato. Como que é feita essa questão do distribuição do rendimento, né? Você comentou que ali são os 33% do pesquisador. É sempre esse formato ou isso depende de caso a caso? Pode haver mudanças no contrato? Como que é feito isso? O pagamento sempre vai seguir esse critério, porque sempre isso é legal e está na nossa política. A gente não pode fazer algo diferente do pagamento. Quem recebe esse valor? Sempre a gente envolve uma fundação. Né? Então, a gente tem parceria com a Fundunesp. Né? Tudo via Fundunesp. Tudo via Fundunesp. Então, a Fundunesp recebe e ela redistribui este valor conforme a nossa orientação que está prevista no contrato. Né? A distribuição é essa, não pode mudar, tá na lei e está na nossa resolução, na nossa política de inovação, que é a resolução 35. Então, a gente tem que seguir esse formato de pagamento. O que muda neste processo? É a forma que a gente está negociando, né? É como a gente está negociando esse processo, né? Se a gente vai por pagamento por parcelas, se a gente vai para o royalties, né? Porque, às vezes, algumas tecnologias não é possível, ou há uma dificuldade da empresa de controlar os royalties. Como que eu vou pagar royalties daquilo que eu vendo, sendo que essa tecnologia ela vem de forma indireta, né? É um ganho direto. Eu não consigo pagar royalties, então a gente paga por parcelas, né? Então a gente estima o valor, que eu falei, tem que valorar, né? Pelo menos para a gente ter um payback daquilo que a gente gastou investiu dentro do laboratório, né? Dentro da pesquisa. Então, esse payback, esse valor estimado, a gente tem que tentar ter esse retorno deste valor, ou com royalties, ou com pagamento à vista, ou com pagamento parcelado. Então, aí depende do modelo de negociação. Mas a distribuição disso, ela não muda. E toda essa negociação do contrato, essa valoração, tudo está a cargo da UIM. Está a cargo da UIM, professor. Está tudo com a gente. A ideia, inclusive, é fazer um manual sobre isso, orientando os professores sobre essa questão. Porque a gente tem bastante dificuldade, que às vezes o professor ele mesmo negocia. Né? Ele se empolga na relação com a empresa e aí ele já fala o percentual de royalties e aí eu não consigo mais intervir neste processo. Né? E, às vezes, o percentual de royalties sempre é mais baixo do que a gente gostaria, que a gente colocaria como proposta para a empresa. Mas ele não pode fazer isso. Não deveria, né? É infração. Não chega a ser uma infração, mas ele não deveria fazer isso. Isso é uma responsabilidade da UIM, né? Eu gosto de chamar o pesquisador, tem universidade que não gosta. Eu chamo o pesquisador para uma discussão do tipo, olha, professor, eu estou mais ou menos programando isso, o senhor concorda? Eu acho interessante trazer a visão do professor, porque, queira ou não, apesar dele não ser o owner da patente, ele é o inventor. Né? Se o mesmo carinho a gente tem para aquilo que a gente está trabalhando, imagine ele pelo aquilo que ele criou. Né? Então, eu sempre consulto, assim, eu acho importante dar uma consultada com o professor. Mas eu acho já complicado trazer ele para uma reunião de negociação. Né? Existem algumas posturas na negociação que, às vezes, o inventor não gosta. Né? As empresas, às vezes, tendem a falar mal da tecnologia, né? Degredir a tecnologia, né? Tipo, olha, a tecnologia não serve para isso, até para chegar num preço mais barato. Mas é uma forma de negociar. É uma forma de negociar. E às vezes o professor ficou ofendido, né? E aquela relação que estava funcionando bem começa a não funcionar tão bem porque ele está conhecendo um outro lado da empresa, né? Que é o lado da parte capitalista, né? Então eu prefiro que ele não participe dessa negociação. Se ele participar, eu peço para ele realmente não se envolver na negociação, se ele quiser assistir o processo, mas é o ideal que a gente faça essa negociação. Essa negociação ela é documentada através de uma oferta tecnológica, então tudo que eu acordei com essa empresa que nós estamos negociando, eu documento, mando para a empresa dá um ok, porque eu tenho que publicar. Né? Hoje a 14133, que é a dispensa da licitação, né? Entenda que eu estou contratando alguém para licenciar a minha tecnologia. Então, essa parte de contratar alguém, eu tenho que pedir a dispensa de uma licitação, não estou licitando. Né? Então, eu tenho que publicar. Tem um trâmite. Professor, tem um trâmite burocrático aí que ninguém enxerga, mas ele existe. Sim, né? Então, depois que eu negociei, depois que a empresa fechou, assinou o contrato, eu tenho que fazer uma dispensa da licitação no portal de compras do Gov. Então, eu tenho que publicar a justificativa que eu cheguei da negociação, então ela tem que dar documentada, e eu tenho que contar todo o histórico da negociação, que é a transparência do processo.
né? Então ele tem toda uma parte burocrática e mais pesada desse licenciamento. E tudo é feito pela UIM. E tem algum cuidado especial, alguma coisa que você tem que ter uma atenção diferenciada quando você vai firmar um contrato de TT? Tem cláusula de propriedade intelectual, né? Algumas coisas nesse sentido. Confidencialidade é importante. Às vezes a empresa pede que, além do tempo do contrato, a gente não fale do documento por mais 5 anos. Né? Transferência de material que às vezes a empresa quer testar internamente, então a gente tem que pedir que depois ele destrua esse processo. Às vezes a empresa, ela quer fazer a proteção, então eu preciso dizer para ela, ok, a gente concorda, mas eu não vou pagar seus honorários, né, para esse tipo de ação, vou pagar só as questões do INPI, taxas do INPI, do processo. Então a gente tem alguns cuidados que a gente precisa, quando a gente bate agora o olho no contrato, a gente já tem uma certa experiência que a gente fala, aqui não vai, que vai dar problema, né? Aqui melhor não, né? Não seguir por esse lado. Mas eu acho que o maior desafio aí na relação de fazer esse processo com a empresa é que às vezes a empresa não entende da lei de inovação. Né? Às vezes ela não tem esse conhecimento sobre as possibilidades, não ela, o jurídico da empresa, né? E às vezes a gente fica barrado no jurídico da empresa por uma falta de conhecimento da lei. Né? Então a gente tem que, às vezes, explicar isso para a área jurídica de uma forma muito sutil, né? Para que ele possa, para não gerar nenhum mal-estar, né? Para que ele possa entender, né, que a gente tem uma lei, que a gente não está fazendo nada ilegal, né, que a gente não está fazendo um contrato unilateral, só eu estou ganhando, né? Então a gente tem que colocar, e que existe risco. Né? Existe risco para a empresa, como existe risco para a universidade. Então, se a gente colocar taxas, multas, se eu não conseguir esse desenvolvimento, vocês vão me pagar uma multa. Não é possível isso, né? É uma pesquisa, ela pode ou não dar certo. Então, as partes precisam entrar ciente dessas informações. Então, esses pontos no contrato a gente faz questão de esclarecer. Essa relação, às vezes, empresa com a universidade... Elas são diferenciadas, né? Quer dizer, às vezes a empresa não tem o know-how para negociar com a universidade. Até não sabe negociar com outra empresa. Exatamente. Mas não com a universidade. Tem especificidades que são muito características, assim, e que têm as suas regras específicas, né? Exatamente, professor, é isso mesmo. É muito interessante. É toda uma área... com muitos detalhes, né? É complexo. E muitos atores, né? Sim. A gente atua com muitos atores, né? Para que aquilo dê certo, a gente atua com muitos atores nesse processo. Então, para ter um eclipse, né, entre a universidade e a empresa, a gente realmente conseguir essa junção, essa conexão, todos esses atores têm que estar na mesma situação de desejo. Está completamente alinhados aí, senão não tem eclipse. Senão não tem eclipse. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio, acho que foi muito interessante esses aspectos todos aí. A gente vai ter que ouvir novamente o episódio para absorver esse conteúdo, mas realmente muito interessante como essa área de transferência de tecnologia atua dentro... fazendo esse meio de campo aí entre a produção do conhecimento e as empresas, o produto final, né? Muito obrigado pela tua participação. Se você quiser deixar uma mensagem final para a nossa audiência aí. Eu adorei, professor, participar. Achei super importante poder falar da transferência, que é algo complexo, mas a gente tratou aqui de uma forma simples, né? E eu espero que a gente aproveite essa onda, né? E surfe nessa onda. Sim. E consiga fazer vários licenciamentos, né? Que eu traga aqui para vocês uns casos importantes, que a gente realmente traga a marca da Unesp para um nível que é o que a gente quer. Trazer a ciência dentro da empresa e fazer realmente produtos favoráveis para a nossa sociedade. Muito legal, muito legal. Então, para você que acompanhou esse episódio, a gente gostaria de agradecer demais a sua participação. Se você achou que esse conteúdo é importante, que ele faz sentido, divulgue entre os seus amigos, seus contatos, suas mídias sociais, também avaliando o nosso podcast na sua plataforma de áudio. Isso tudo nos ajuda muito a disseminar uma boa informação, uma informação de qualidade e também ajuda-nos a criar uma cultura de inovação. O podcast Pulso NIT tem o suporte do NEAD e o apoio da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu e até o próximo episódio do Pulso NIT.